Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou te ensinar a fazer um macarrão caseiro, sem glúten, tão gostoso que derrete na boca. E o melhor, fica pronto em minutos. Fica até o final do vídeo para aprender o passo a passo completo. Para a nossa receita estaremos utilizando 160 gramas de farinha de arroz, 160 gramas de polvilho doce, 80 gramas de amido de milho, 30 gramas de farinha de grão de bico, que é uma farinha mais proteica para a nossa receita. Também vamos estar utilizando 10 gramas de psyllium, que vai ajudar na elasticidade e na liga da massa. Vamos estar utilizando 5 gramas de goma xantana. Também vamos precisar de 2 colheres de óleo. E por fim, mas não mais importante, nossa receita também vai precisar de ovos. Aqui nessa receita eu estou iniciando com 4 ovos, mas durante o manuseio da massa pode ser que seja necessário adicionar mais. No caso aqui eu estou adicionando ovos que são pequenos, então eu acredito que vai precisar de mais um. Feito isso, nós vamos pegar com a colher mesmo e começar a mexer os ingredientes, até formar uma mistura uniforme. E nessa mistura vamos ter que usar a mão também, usar as mãos. O interessante é você observando conforme você vai manuseando a massa, pode ser que seja necessário adicionar mais água. Pode ser que seja necessário adicionar mais ovo, um pouquinho de óleo. Tudo fica no seu feeling. No caso aqui, quando eu estava amassando essa massa, ela precisou de mais um ovo. Então, foi adicionado aqui, mas como está em time-lapse, talvez vocês não vão estar percebendo esse detalhe. Esse é o momento que eu adicionei mais uma colherzinha de óleo. Manuseamos ali a massa. Coloquei um pouco de água para ajudar também na liga e é sovar a massa. Sovar bastante. Enquanto isso, deixa aqui nos comentários para mim. Você é uma pessoa que gosta mais de doces ou salgados? Como que iniciou a sua experiência com a culinária sem glúten? Conta para nós aí nos comentários. Feito isso, a gente chegando numa massa mais homogênea, vamos dividi-las em 3 partes para facilitar o manuseio e esticar a massa. E vamos manuseando mais e mais e mais. Outro detalhe, como que vocês lidam com o pessoal que pergunta, mas como que você consegue viver com comida sem trigo, sem glúten, como que você faz? Vocês ouvem muito também, ai, eu morreria se eu tivesse essa doença. Conta pra mim aí também, que eu já tô cansado de tiro de letra isso aí. Então aqui mostrando pra vocês como que a gente faz esticar a massa, a gente unta a bancada com um pouco de farinha de arroz e vai esticando a massa até deixar ela bem fininha. Aqui no caso o nosso rolo não é muito pesado, então a gente tem que fazer um pouco mais de esforço. Feito isso, você vai esticando, esticando. Aí você corta as rebarbas do canto para deixar o corte mais uniforme. Vou mostrando para vocês aqui como que a gente fez. Tirando as rebarbas. Deixando uma espécie de um quadrado ou um retângulo, conforme o tamanho do macarrão que você quer fazer. Feito isso, vamos esticar mais. Esticando a massa, bonitinho. E aqui há 2 formas de a gente fazer para cortar. Eu poderia estar passando a faca diretamente na bancada e cortando, ou fazer o rolinho como a gente está fazendo aqui e cortando. São as 2 formas que eu vou mostrar para vocês no vídeo aqui, como é que a gente faz. Vou cortar com paciência, porque a massa é durinha. E um detalhe, eu no caso não tenho cilindro em casa, mas quem tem cilindro, que é aquele cilindro de fazer pão, se ele não for contaminado com coisas de trigo, essa massa é bem firme e dá para passar no cilindro tranquilamente. Aqui agora nós vamos desenrolar e colocar numa forma as massas que já ficaram prontas. Feito isso, vamos para mais um pedaço de massa. Vamos esticá-lo, fazer o mesmo procedimento. Deixar aí para vocês verem o procedimento como estica. Feito isso, assim é a outra forma de cortarmos, ó. Bem, é possível cortar assim. Aí fica do critério de vocês, se quiserem enrolar para cortar ou cortar diretamente na bancada. As 2 formas funcionam muito bem. Lembrando sempre estar untando a bancada com farinha de arroz, porque a massa tende a querer grudar. Essa massa aqui ela fica bem firme, bem sequinha, então é interessante você estar molhando um pouquinho ela, umedecendo para esticar, para facilitar deixar ela mais fininha.
Aqui eu vou reservar o que já foi feito. E vamos continuar o procedimento de esticar a massa. Vou deixar em time-lapse para vocês verem como que foi feito com o restante da massa. Aqui novamente optamos por cortar diretamente na bancada. Eu particularmente acho assim mais fácil, mas tem gente que gosta de fazer os rolinhos. O interessante é sempre você fazer um corte de um quadrado ou um retângulo, para facilitar o corte e manter uniforme o formato da sua massa. E continuamos amassando. Aqui estou passando um pouquinho mais de água, porque como a gente vai manuseando a massa, ela aqui fica em descanso, começa a querer secar. Então, para facilitar, a gente umedece, joga mais farinha de arroz na bancada e vai esticando. Tem que ter disposição, porque esticar a massa é um trabalhinho bem cansativo se o teu rolo for levinho igual que eu tinha aqui. Esticando para deixar a massa bem fininha. Fica a critério de vocês também. Se vocês quiserem fazer uma massa mais grossinha, fica a critério do gosto de vocês também. Aqui cortando mais um pouco de massa. Jogar um pouquinho mais de farinha para ajudar a massa a ficar bem sequinha. Como a gente umedeceu a massa, é interessante jogar um pouquinho de farinha para ela não grudar. E vamos para esticar mais um pouco de massa. Notam que eu umedeci a massa e coloquei as lasquinhas que tinha em cima justamente para elas aderirem de forma uniforme. E vamos esticando. Conta aí pra mim, na sua região, vocês conseguem achar macarrão sem glúten fácil nos mercados? Deixa aí nos comentários, porque aqui na nossa região a gente consegue macarrão sem glúten fácil nos mercados até, mas nada como fazer um produto caseiro, né? Macarrão caseiro feito na hora é outro patamar, diria. Agora vamos estar utilizando o final da massa. Vamos dar uma modificada aqui para aderir bem. E vamos moldando a massa. Uma curiosidade, essa receita aqui rende aproximadamente 800 gramas de macarrão. Então dá para fazer umas 2 ou 3 refeições para 3, 4 pessoas tranquilamente. Dependendo do apetite das pessoas, né? Aqui notem que eu usei as lascas para tampar os buraquinhos, umedeci um pouco e fui esticando para a massa aderir uniformemente. Farinha de arroz para não grudar, porque a gente passou um pouquinho de água. E vamos esticando o restante da massa. Aqui uma outra forma também, ó, para dobrar ela. E usar aqui eu estou utilizando um outro instrumento, não a faca. Peguei o cortador de pizza para ver como que ia se sair. Ele corta muito bem, mas o problema é manter a linha reto. Já estava cansado de ficar amassando a massa. Mas enfim. E pronto, nosso macarrão caseiro sem glúten está prontinho. Leve, saboroso e com aquele gostinho de comida feita em casa. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar até o final. Agora me conta aqui nos comentários, você já tinha feito macarrão caseiro assim? E não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem ama cozinhar e se inscreve aqui no canal Paladar Sem Glúten. Assim, você ajuda o canal a crescer e continua recebendo receitas deliciosas, sem glúten e cheias de sabor. Um grande abraço e até a próxima receita. E se puder ajudar também, se inscreva em nossas redes sociais.